Já estamos de volta com o Manhã no Ar, 6 horas 35 minutos e chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que já nos espera. Bom dia, Emanuel, tudo bem? Quem nos acompanha pela TV A Crítica. Bom dia a todo mundo, né? Aí os ouvintes da Rádio FM O Dia também. Emanuel, olha, vamos falar de um assunto importante por aqui, falar de saúde. Bom, só que dessa vez a gente já falou muito aqui sobre a saúde aqui na nossa cidade, em Manaus e tudo mais, mas sabe que o interior também sofre, né? E, olha, é incrível, né? Hoje o jornal A Crítica traz uma reportagem falando da questão da saúde coletiva no município de Atalaia do Norte. Pensa bem. Você acredita que por falta de tratamento de água, os moradores estão consumindo água suja, Emanuel? Se você vê as fotos, as imagens, horrível. As pessoas podem acompanhar isso no Caderno Cidades do jornal A Crítica de hoje. Agora, é uma situação realmente que preocupa. No jornal, inclusive, a foto mostra o local exato onde há a bomba d'água que faz essa captação de água para ser distribuída para os moradores da cidade de Atalaia do Norte. E é um completo absurdo, Atalaia do Norte fica ali próximo de Benjamin Constant, no extremo oeste do nosso estado. É uma área uma cidade, um município que atende muitas populações indígenas, etnias que moram naquela região e a população também do centro urbano. E essas pessoas, são esses moradores que estão denunciando esse descaso. As pessoas estão sofrendo com dores de cabeça, com diarreias e com outras doenças que podem ser, sim, oriundas, que podem serem provocadas por conta da água que está sendo consumida na cidade. Agora, em uma das denúncias, é algo que parece até curioso, para não dizer outra coisa, as pessoas adoecem e são encaminhadas para o hospital. O problema é que a água que abastece o hospital é a mesma água que toda a população está consumindo. E a resposta para isso das autoridades a prefeitura diz que precisa da COSAMA, da Companhia de Águas aí do estado, para liberar alguma documentação ou aprovar alguma coisa. Por outro lado, a COSAMA diz que é responsabilidade da prefeitura e que há desvios aí desse material, o material químico de tratamento da água no transporte de Benjamin Constant para Atalaia do Norte. Ou seja, ninguém se responsabiliza, ninguém assume a responsabilidade. E enquanto isso, os moradores denunciam, e a denúncia é feita de forma prática. No jornal A Crítica, inclusive, há uma foto de uma garrafa PET, de uma garrafa de plástico transparente, que a gente consegue perceber a cor da água, de uma água escura que sai na torneira das pessoas. Quem pode comprar água mineral, tudo bem, mas a gente sabe que a maioria da população tem gente que amanhece o dia não tem dinheiro para comprar um pão, que dirá água mineral, sobretudo na nossa região, que o que não falta para nós é água, e a população precisa de água tratada. Quem está nos acompanhando pelo programa Manhã no Ar agora, está vendo as fotografias que estão publicadas no jornal A Crítica. E uma pessoa, aqui a gente tem a imagem, por exemplo, da cor da água. Essa água que está chegando na casa das pessoas, sendo captada num local totalmente inadequado, com visível poluição. A gente percebe a poluição ali e a água totalmente escura. Enfim, para o consumo humano, para beber, para fazer comida, para atividades de higiene, esta é a situação da cidade de Atalaia do Norte. Denúncias já foram feitas para o Ministério Público do Estado. A gente segue acompanhando, Carol, para ver como é que essa situação, que resposta será dada para essa situação. Nossa, é horrível, terrível, né, Manuel? Olha, eu tô aqui com o Caderno Cidades do jornal A Crítica na mão, que traz a reportagem completa, a reportagem inclusive do Oswaldo Neto. Quem quiser, né, pode conferir por aqui. E diz isso mesmo que você falou, viu? Olha só, que a COSAMA informou que a compra do material necessário para o tratamento da água é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura diz que precisa da COSAMA. Enquanto isso, a dona de casa vai lavando a sua louça com essa água que você acabou de ver nas imagens, escura, quase negra, né? A água, fazendo os afazeres. Gente, que coisa horrível. Olha a situação, tá vendo? Olha aí na garrafinha a cor da água. Não dá, gente. Que coisa horrorosa. Precisa resolver isso. Saúde, caso de saúde pública, é urgência. A gente teve, há anos atrás, um surto de cólera, por exemplo, no nosso estado. É uma doença
fácil, de tratamento fácil, mas é uma doença absurdamente agressiva. Eu me lembro que naquele surto, eu mesmo era adolescente, fui vítima desse surto. Existem muitos vetores que podem ser transmitidos por meio de água poluída, de água não tratada, captada no perímetro urbano, como essa captação que nós estamos vendo agora nessa imagem aí, a bomba d'água tirando água do rio em um local totalmente poluído e essa água chegando nas torneiras sem nenhum tipo de tratamento. Hepatite, as infecções intestinais, de estômago, fora vermes, enfim, gente, nossa, que coisa horrível a situação lá em Atalaia do Norte, viu? A gente pensa que tá ruim aqui, tá ruim lá também, viu, Emanuel? Difícil, como tá difícil a saúde no nosso estado. Manuel, é o seguinte, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Algo que a gente já tratou bastante aqui no programa também, ao longo dessas semanas a gente vinha falando, porque, né, vai acontecer então a posse, né, de Josué Neto, que não tem nenhum concorrente, né, vai ser confirmado aí para a presidência da casa, no caso da Assembleia, nós estamos falando. E mesmo antes da eleição, a gente já sabia aí mais ou menos quais deputados, né, já sabemos quais deputados vão fazer parte da mesa diretora. Ele anunciou isso, é verdade? Exatamente, né, isso está no jornal A Crítica também, é uma matéria que traz algumas informações, inclusive com exclusividade da Larissa Cavalcante. E o deputado Josué Neto deve ser, então, aí aclamado. Deverá ter aquela votação simbólica, mas como Serafim Correia e Bellarmino Lins saíram da disputa, o deputado Josué Neto deve, então, assumir a presidência da Assembleia, a sessão que começa hoje, presidida pelo então presidente até hoje, Davi Almeida, deputado estadual que deve presidir esta sessão, logo no início, dando posse para os novos deputados, para os que foram eleitos, para os que foram reeleitos, e a partir daí segue a eleição da nova mesa diretora. E na lista apresentada pelo Josué Neto, vamos lá, o Roberto Cidade deverá ser o terceiro vice-presidente, do delegado Péricles, o secretário-geral, Cabo Maciel, o primeiro secretário, Augusto Ferraz, o segundo secretário, Fausto Júnior, o terceiro secretário, o deputado Abdallah Frache ocupará o cargo de corregedor e o posto de ouvidor ainda há uma indefinição aí. Tem 3 deputados que estão disputando, a deputada Alessandra Maiara e também o Felipe Souza. Então ainda há, é a indefinição ainda que há para a mesa diretora. Essa mesa diretora tem, entre as suas atribuições, além da verba de gabinete que cada deputado recebe, dos 24 deputados, cada um recebe R$103 mil como verba de gabinete para a contratação de assessores, para as despesas parlamentares que eles têm ou dizem ter na Assembleia. Eles também têm autonomia para nomear assessores que podem chegar a receber salários de R$14 mil, R$12 mil, e aí vai baixando de acordo com o cargo oferecido, né? Esses deputados também acabam tendo algum nível de interferência nas escolhas das comissões, mas até os nomes das comissões permanentes da casa já estão sendo definidos e isso deverá ser anunciado já pelo novo presidente eleito, que nós deveremos saber hoje. Suplentes também serão empossados na Câmara Municipal de Manaus, suplentes que devem ocupar o cargo de vereadores que estão assumindo vaga na Assembleia Legislativa do Estado e também do senador eleito, que era vereador e que foi eleito, e, portanto, na Câmara de Vereadores deve ocorrer essa posse dos suplentes hoje também, Carol. Pois é, aqui na Assembleia tem muitas novidades, né, Manuel? Como a gente falou aí ao longo de todo esse período, ao longo desse mês, Josué Neto assume, e aí, como nós vimos já adiantando aí quem deve assumir o quê, as comissões já estão basicamente encaminhadas também. Agora é só esperar realmente para que eles tomem posse e que os trabalhos comecem definitivamente na casa. E tem uma coisa, Carol, quando a gente fala desses assuntos aqui para a população, porque muita gente acha, tá anunciando que só vai ter... Qual é a notícia? É o presidente que vai assumir, a mesa diretora que vai ser composta? Não. É importante nós sabermos quem são as pessoas que vão estar presidindo, que vão estar comandando, porque é dessas pessoas também que a população precisa cobrar
aquilo para a qual essas pessoas foram eleitas, para representar a nossa sociedade, para fiscalizar a coisa pública, para dar encaminhamento nas leis estaduais que são de competência do Legislativo Estadual. É por isso que nós, os cidadãos, precisamos ficar atentos e acompanhar a atividade política, sobretudo a atividade política parlamentar, porque são os parlamentares que representam a população, que representam seus núcleos, que representam categorias, e eles estão lá e foram eleitos por essas bases e precisam dar respostas a esta base. O presidente que deve assumir hoje já vai para o seu 4º mandato, já assumiu outras 2 vezes a presidência da casa, foi presidente antes de Davi Almeida e agora está retornando à presidência da casa, portanto tem experiência, e a gente está num momento em que a população espera muito da classe política, espera que faça aquilo que eles realmente precisam fazer: legislar em função da população, fiscalizar em função da população, atuar em benefício daqueles que os elegeram. É isso mesmo, exatamente. Falou tudo, viu, Manuel? Falou tudo. Olha, hoje eu estou me despedindo aqui das suas manhãs, né? Na segunda-feira a Adriane Diniz está de volta, então quero te agradecer aí por todo esse mês, né, aqui comigo, na nossa interação. Uma delícia conversar com você todos os dias, né? Trazendo os nossos ouvintes aqui um pouquinho para mais perto da TV e vice-versa. Adorei, viu, Manuel? Obrigada. Poxa, foi um prazer, é sempre um prazer, e a gente continua se encontrando aqui pelos corredores da TV A Crítica como os parceiros de trabalho que sempre fomos, Carol. É isso mesmo, mas olha, não vou deixar, né? Não posso deixar de falar. Amanhã a gente tem estreia do Central da Folia. Não sei se vocês já falaram aí na rádio sobre o carnaval que estreia amanhã na TV A Crítica. Então eu tô saindo aqui do Manhã no Ar, né? Mas aí todo sábado a gente se encontra no carnaval, tá bom? Tá indo pro carnaval, que eu sei que você gosta muito de fazer, você e o Leandro. O Leandro, eu não sei se ele vai chegar a tempo, talvez a gente converse com ele aqui ainda no programa de hoje. Mas enfim, boa sorte, Carol, e é sempre um prazer. Legal, obrigada, viu? Bom fim de semana para você e para todos os ouvintes. Para você também. Olha, ainda há pouco nós falamos aqui na nossa interação na Rádio FM Dia, você viu, né, a situação lá de Atalaia do Norte sobre a saúde. Aqui em Manaus, o Sindicato dos Médicos, né, do Amazonas anunciou ontem que vai fazer uma manifestação nessa sexta-feira em todas as unidades de saúde da capital. O motivo é o atraso no pagamento de salários que, segundo eles, já se arrasta por várias gestões. Segundo o Sindicato dos Médicos do Amazonas, a Secretaria de Saúde do Estado deveria arcar com os pagamentos mensais de todas as empresas que prestam serviço à Suzam. Atualmente, são 14 cooperativas, mas, segundo eles, os não pagamentos vêm se arrastando ao longo de vários governos. Não foram os médicos que criaram as empresas médicas. Tá? As empresas médicas foram criadas em 86, eu sou fundador do ICEA, foram criadas em 89, tá? Por uma necessidade de se suprir a falta de RH pelos médicos que tinham carreiras de Estado. Eu hoje vejo situações absurdas. Pessoas que chegam para trabalhar na unidade, por exemplo, 28 de agosto, que eu estou todos os dias lá, pessoas que não têm dinheiro para voltar para casa, não têm dinheiro para pagar a condução. Familiares que estão hoje sem poder ser pago, colégio de filhos. O médico é um profissional, trabalhador como outro qualquer. E como tal, temos o direito de receber pelo que fazemos. Nesta quarta-feira, em entrevista à TV A Crítica, o secretário de Saúde e vice-governador do Estado disse que o pagamento integral dos médicos não poderia ser feito por conta da limitação de recursos e que a prioridade será o pagamento proporcional de todos os fornecedores. E a nossa decisão foi privilegiar, entre os débitos em aberto, aqueles que envolvem recursos humanos. Nós temos que pagar todas as empresas que envolvem pessoal médico e pessoal de apoio. Só que a conta não fecha. A disponibilidade que nós temos hoje é inferior a essas necessidades. Nós tínhamos, então, 2 decisões. Ou privilegiar algumas categorias e pagar integral e deixar outras sem receber, eu acho que isso é extremamente injusto, ou pagar a todas as categorias, mas de forma proporcional. Essa é a forma que entendemos como adequada, é a forma que nós estamos trabalhando. Durante a coletiva, o sindicato prometeu para amanhã desta sexta-feira uma manifestação em todas as unidades de saúde da capital. Estamos falando de uma manifestação, não estamos falando em paralisação, nem muito menos interrupção de serviço. Nós simplesmente vamos adequar o movimento para que nós sejamos pelo menos respeitados, que nós resgatemos principalmente a dignidade do médico.
Bom, a Secretaria de Saúde informou que já começou o processo de pagamento de acordo com a decisão já comunicada de que dos 108 milhões disponíveis para todas as secretarias em janeiro, a maior parte, em torno de 65 milhões de reais, vai para a saúde. E para que nenhum trabalhador fique sem receber, o pagamento referente a dezembro será proporcional. Agora a gente volta a falar dos casos de polícia, viu? Uma organização criminosa assaltou uma padaria na zona leste de Manaus. Um cliente chegou a ser usado como escudo humano. Câmeras de segurança mostram a violência e ousadia dos criminosos. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã em uma padaria que fica aqui na Rua do Castanho, bairro São José 1, zona leste da cidade. Segundo a polícia, 2 dos suspeitos chegaram no local a pé. E os outros chegaram em 2 motos, preparados para o momento da fuga. As imagens flagraram toda a ação criminosa. 2 comparsas estacionam em frente ao local. Neste outro ângulo, podemos ver o momento que a dupla entra no estabelecimento e anuncia o assalto. Um dos bandidos aplica um golpe em uma mulher e a faz refém, enquanto o outro faz a limpa no local. O suspeito manda os funcionários e clientes deitarem no chão enquanto rouba os pertences e todo o dinheiro dos caixas. Rapidamente, a dupla sai do local em direção aos motoqueiros que já estão no aguardo da fuga. As imagens aí deixam claras que os 4 infratores chegam já determinados, sabendo o que cada um vai fazer, a ação de cada participante, enquanto os dois infratores aguardam em 2 motocicletas. Os 2 que estão na garupa adentram, anunciam um assalto de forma violenta, utiliza uma das vítimas que estavam no estabelecimento como escudo humano e anuncia o assalto, agem de forma violenta, subtrai uma determinada quantia em valor, pertences pessoais das vítimas que estavam, além de subtrair também dos funcionários. De forma rápida, saem, cada um em motocicleta, e tomam rumo ignorado. A quadrilha conseguiu escapar. Agora, a Polícia Civil tenta identificar os suspeitos através das imagens e pede a ajuda da população. A Polícia Civil precisa de apoio da população e nós acreditamos que com essas imagens teremos êxito e populares que reconhecerem qualquer um dos infratores podem ligar através do telefone 94 50 91 40 994 50 91 40. É o nosso telefone de contato. Populares que reconhecerem ou tiverem informações sobre esse assalto que ocorreu aqui no bairro São José, ajude a polícia, ajude a comunidade, ajude o nosso estado. Olha, você lembra no dia 19 de janeiro o caso do PM que atirou no vizinho por causa das fezes do cachorro? Pois é, 10 dias depois do fato, o homem atingido teve alta e contou pra gente a versão dele dessa história. Vamos ver. Andando com dificuldades e bastante abalado, seu Edmar Barbosa, de 39 anos, conta que não sabe como sobreviveu. Eu tô me lembrando que será que eu ia estar hoje se eu não tivesse corrido no dia que ele me atirou, se eu não tivesse corrido, eu tivesse parado, sei que ele tinha me matado, tinha sido vazido pior. Será que eu ia estar aqui agora fazendo essa entrevista para vocês? Era por volta das 9 horas da manhã. A vítima mora nesta casa com a esposa e pelo menos 4 filhos. Já o agressor mora no fim da rua, nesta casa de número 35, que fica bem de esquina e dá acesso para uma rua principal. O seu Edmar desceu as escadas e foi em um pequeno comércio para comprar pão. Quando ele estava chegando, já no fim aqui da rua Monte Serra, ele foi surpreendido por um carro que acabou fechando o acesso à via principal. Dentro desse veículo estava um policial militar identificado como o sargento Jailson. Depois que o PM desceu do veículo, falou para o seu Edmar que queria conversar com ele, que tinha um assunto para tratar. O PM, já com muita violência e bastante alterado, disse que estava irritado por conta das fezes do cachorro do seu Edmar. O seu Edmar rebateu. Antes mesmo que o seu Edmar pudesse terminar as suas explicações, o policial militar desceu do carro e começou a agredi-lo. Depois de todas as agressões, o policial militar pediu para que o seu Edmar virasse de costas e disse que não iria matá-lo porque conhecia toda a sua família,
mas que iria dar um recado para que o seu Edmar jamais cometesse o mesmo erro, que era deixar o cachorro fazer as suas necessidades onde ele bem entendesse. Não, eu já falei para a história que a sua casa é do portão para lá, para a rua de dentro, do portão para fora é rua, a rua é pública. Eu ajunto as fezes do cachorro na sacola. Às vezes os vizinhos conversam comigo, eu esqueço, as fezes ficam lá, mas mando meu filho ajuntar às vezes. Aí ele, não sei o que, já foi lá me dando 2 tapas na minha boca, uma na minha cabeça. Aí ele deu um murro aqui na minha costela, foi na hora que eu fiz assim, aí ele falou assim, eu não vou te matar, mas eu vou te dar um exemplo para nunca mais tu fazer isso na casa dos outros. Aí tá, vira de costa. Aí ele voltou pro carro dele, pegou a pistola, uma PT-40 preta, que eu sei porque eu já trabalhei no 12ª Companhia de Guarda. Ele pegou a pistola, gatilhou, vira de costas. Foi na hora que eu virei de costas que eu sabia que ele ia atirar, eu abaixei minha cabeça assim, foi na hora que eu fiz assim, ele atirou, meu braço foi para trás, e foi na hora que deu o que deu. Aí eu saí correndo daqui. Aí o caminhão que estava aqui, o micro-ônibus que estava parado nesse local aqui, a traseira ficou cheia de sangue, porque com o meu braço eu fui assim, correndo, com o meu braço já balançando e o sangue espirrando. Aí eu parei lá no canto, assim na casa dele, lá, eu olhei para cá, ele estava abaixado, procurando a cápsula minha assim no chão, procurando a cápsula no chão, ele encontrou a cápsula, entrou no carro, ele foi lá para o 19º, vai dar o depô dele. O depoimento dele, chegou lá, ligou para o advogado dele foi para lá, chegou lá, ele disse que ele acabou de atirar no indivíduo que foi assaltar ele. E isso é totalmente mentira. Desde o dia dessa tentativa de homicídio, o sargento Jailson não está mais na residência dele. Mas, de acordo com as informações levantadas pela própria vítima e também pelos vizinhos aqui da área, ele continua atuando na função de policial militar e está dormindo no quartel. O caso foi registrado no sábado aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. O pai e a irmã da vítima já foram ouvidos. Já o sargento, apesar de ter comparecido aqui no DIP no dia do ocorrido, não registrou nenhuma versão formalmente. Por isso, o delegado titular enviou um ofício para o Comando Geral da Polícia Militar para que esse sargento seja notificado da necessidade de comparecer aqui. Além disso, os policiais civis estiveram no local do crime para colher informações e também para fazer uma perícia, tentar verificar se há alguma marca de disparo e também vestígios de sangue. O delegado titular também informou para a nossa equipe que já teve acesso às imagens das câmeras de segurança. Essas imagens vão ser colocadas em um CD e anexadas a um futuro processo. Então, tudo aqui será apurado, será encaminhado para a unidade de apuração de ilícitos penais. E a corregedoria também é comunicada para que ela tome as providências cabíveis. Segundo informações da vítima e de vizinhos, o sargento da Polícia Militar atua na 8ª Companhia Interativa Comunitária, que fica aqui no bairro Compensa, zona oeste da capital. Durante vários dias, nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com o sargento ou com o advogado dele, mas não tivemos sucesso. Nessa quarta-feira, nós voltamos aqui na 8ª Companhia Interativa Comunitária, mas não conseguimos encontrar o sargento. Nós conversamos com a tenente supervisora de área, que informou que só o comandante aqui da SICOM poderia dar qualquer tipo de informação sobre o sargento da Polícia Militar. Bom, em nota, a Polícia Militar informou que acompanha o caso e, se comprovado o excesso, adotará as medidas necessárias. Já a Corregedoria Geral da PM informou que tem conhecimento da ocorrência e que instaurou um processo administrativo para apurar os fatos, encontrando-se o mesmo em curso. E olha, Tabatinga viveu momentos de terror, viu? 4 pessoas tinham a missão de matar um homem em troca de uma recompensa. Mas durante a ação mataram por engano um policial colombiano. A polícia conseguiu realizar as prisões nos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. O crime aconteceu no dia 26 de janeiro em um bar no município de Tabatinga. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, identificado como Valdirkey Oliveira dos Santos, se aproxima do policial colombiano e realiza os disparos. De acordo com informações da polícia de Tabatinga, após tomar conhecimento sobre o homicídio, uma equipe de investigação da unidade policial começou a fazer o levantamento do homicídio para conseguir chegar até os suspeitos. Depois que eles foram capturados, eles alegaram que teriam sido contratados
por um comerciante de uma casa noturna na cidade de Letícia, na Colômbia. Esse comerciante teria sido vítima de uma tentativa de homicídio. Ele ofereceu cerca de R$7 mil para quem executasse o autor do crime. Foi aí então que eles confessaram que confundiram o policial colombiano Jones Andrés Medina Hurtado com o autor do crime, com um alvo. Ou seja, eles executaram a pessoa errada. Eles relataram também que um deles ficou responsável por fazer a logística do crime, por conseguir a arma e por fazer também o transporte do grupo até o local do crime. Uma outra pessoa teria sido responsável por fazer a identificação do alvo através de uma foto. Eles disseram ainda que a arma da ação criminosa foi entregue ao mandante do crime. Agora, esse comerciante, o suposto mandante do crime, e outras 2 pessoas estão sendo investigadas no inquérito policial que foi instaurado sobre o caso. O grupo, os 4 capturados, foram autuados por homicídio e associação criminosa. Eles foram encaminhados para a unidade prisional de Tabatinga, onde ficarão à disposição da justiça. E olha essa triste situação, uma criança indígena venezuelana de 2 anos morreu ontem a bordo de uma embarcação que faz a linha entre Pará e o Amazonas. Segundo os passageiros, o menino estava acompanhado dos pais e dos avós e começou a apresentar dificuldade para respirar. Quem traz os detalhes para a gente desse caso é a repórter Priscila Cerdeira. A embarcação Ana Carolina 7, que faz o transporte de cargas e passageiros Pará-Amazonas, saiu da cidade de Belém por volta de 5 horas da tarde do último sábado. E aí, por volta de 8h30 da noite, uma criança indígena venezuelana de apenas 2 anos começou a passar mal dentro da embarcação. Tudo indicava que esta criança estava tendo crises de pneumonia. Ela estava com os pais e os avós que chegaram a dar medicamentos para tentar amenizar a situação. O caso se tornou um pânico dentro da embarcação porque as pessoas não sabiam o que fazer e não tinham uma pessoa habilitada para fazer o socorro dessa criança que por volta de 10 horas da noite não resistiu. 200 pessoas num barco, eles dizendo que tinha capacidade para receber até mais pessoas. E não tem nada, não tem uma emergência, não tem, o enfermeiro não tem uma qualificação, ele não teve a capacidade de dizer que tinha algum problema, ele seguiu para frente. E não só o enfermeiro, né? A estrutura, todo o sistema do barco, as pessoas que trabalhavam muito precário, negligente, muitas pessoas passaram mal com a comida. Eu, pessoalmente, fui até o enfermeiro chamado Brito, e comuniquei a situação no refeitório, porque na verdade ele é enfermeiro e é o cara que despacha comida, os tickets de alimentação. Fui até ele e informei, olha, a criança está passando mal, provavelmente ela esteja com princípio de pneumonia, porque ela está muito ofegante. Ele foi lá, mas só que ele não deu a mínima importância para a situação. Ele, como enfermeiro, ele deveria ter identificado o problema e de imediato comunicado ao comandante da embarcação para tomar as devidas providências. E isso não foi feito. A Capitania dos Portos, os órgãos de fiscalização têm que fiscalizar essa embarcação Ana Carolina 7, porque ela está incondizente para o transporte de pessoas. Tem um senhor que está dentro do barco, ele ligou do próprio celular, foi pensado até que tinha sido o trote. Ele fez várias ligações e aí foi que ele foi atrás do comandante, ele inclusive está dormindo no barco, ele não vai desembarcar agora. E depois foi visto, né, até da parte do enfermeiro, ele usando de deboche. Por volta de 10h30 da noite, um tripulante identificado apenas como Renato ligou para várias pessoas que moram em comunidades próximas de onde a embarcação estava passando e acabou conseguindo falar com um desses moradores que fez a retirada do corpo do garoto da embarcação através de uma canoa. O corpo do menino agora está na comunidade Vila Brasil e a família aguarda documentos necessários para fazer o velório. Bom, agora no fim da madrugada, um acidente de trânsito na Avenida Efigênio Salles deixou o trânsito complicado, viu? A nossa equipe passava pelo local e registrou essa situação. Vamos ver.
O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, aqui na Avenida Efigênio Salles, sentido centro-bairro, zona centro-sul de Manaus. O motorista do carro preto estaria dirigindo em alta velocidade aqui na avenida quando teria perdido o controle da direção e colidido com a traseira do táxi. O motorista do táxi, que não foi identificado, estaria no local aguardando por passageiros quando foi surpreendido com essa batida. Ele teve ferimentos leves, foi socorrido e passa bem. O motorista foi retirado do carro pelas pessoas que estavam passando aqui pelo local, foi socorrido e também teve ferimentos leves. Ele foi detido e colocado na viatura da Polícia Militar, levado para o 12º DIP para os procedimentos cabíveis. Ele deve passar agora por um exame de bafômetro para constatar se ele estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O carro foi retirado ainda há pouco aqui da avenida por um guincho e deve passar agora por uma perícia. O trânsito ficou bastante caótico aqui no sentido centro-bairro, que muitos condutores estão revoltados com a situação porque eles perderam, os seus compromissos e agora o caso, deve ser investigado. 7h05, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar das estreias do fim de semana aqui na TV A Crítica. Tem carnaval, tem Barezão chegando para você e tem também o nosso roteiro do dia. Para quem gosta de um clima assim medieval, ótima dica de bares e restaurantes que tem esse clima maravilhoso. Eu volto daqui a pouquinho, você não pode perder, viu?